Imagina comigo por um segundo. Você está assistindo Kung Fu Panda 3, está lá no sofá, pipoca na mão, e chegou naquele momento. A batalha final. O Kai, aquele touro sobrenatural, cheio de lâminas de jade contra o Po, o guerreiro dragão. Toda a atenção do filme converge para aquele ponto. E aí, em vez de ver o Po vencer, o Kai simplesmente ganha. Absorve o Chi do Po. Transforma o guerreiro dragão numa estatueta de jade verde brilhante. E o mundo do Kung Fu nunca mais é o mesmo. Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje aqui no Talvez Seja Assim. Porque quando você começa a puxar esse fio, a história inteira começa a se desfazer de um jeito que vai te deixar com a cabeça girando. Cada personagem, cada decisão, cada pequeno detalhe do filme assume um peso completamente diferente quando você imagina que o antagonista venceu. Então, se você ainda não se inscreveu no canal Talvez Seja Assim, já deixa o like e aperta aquele botão de inscrição agora. Porque aqui no Talvez Seja Assim, a gente mergulha fundo em teorias, mundos alternativos e nas histórias que os filmes nunca tiveram coragem de contar. Vai ser uma análise longa e detalhada, então se acomoda aí, vem comigo. Antes de qualquer coisa, antes de entrar no universo alternativo, a gente precisa entender quem é o Kai de verdade. Porque muita gente assiste o filme e vê só mais um antagonista. Chifres grandes, lâminas presas em correntes, aparência intimidadora padrão. Mas não, o Kai é um dos personagens mais ricos e mais tragicamente construídos de toda a franquia Kung Fu Panda. E entender isso é fundamental para entender por que a vitória dele seria tão impactante. O Kai e o Oogway foram um dia melhores amigos, irmãos de batalha. Os dois lideravam juntos um grande exército, guerreavam lado a lado. Tinham um tipo de amizade que só se constrói no campo de batalha, quando você confia a sua vida a outra pessoa. E num desses combates, o exército deles foi emboscado. O Oogway foi gravemente ferido. E aí começa uma das partes mais tocantes da história do Kai. Ele não abandonou o amigo, pelo contrário. Ele carregou o Oogway nos braços por dias inteiros, sem comida, sem descanso, procurando ajuda, durante dias. Até que eles chegaram, exaustos, a uma aldeia escondida nas montanhas, a aldeia secreta dos pandas. E os pandas, usando os seus conhecimentos milenares, usaram o Chi para curar o Oogway, aquela energia vital que permeia todos os seres vivos. Os dois guerreiros ficaram lá, na aldeia, aprendendo junto com os pandas os segredos do Chi. Só que algo começou a mudar no Kai naquele momento. Enquanto o Oogway aprendia como dar Chi, como compartilhar essa energia com outras pessoas, como usá-la para curar e conectar, o Kai desenvolveu uma habilidade diferente, muito mais rápida, muito mais sedutora, a capacidade de tomar o Chi dos outros para si mesmo. Ele começou a absorver o Chi dos pandas que os tinham salvo. E quando o Oogway percebeu o que estava acontecendo, os dois antigos amigos tiveram uma batalha épica. Uma batalha que, de acordo com o pergaminho que o mestre Shifu encontra no filme, literalmente sacudiu a terra. Foi longa, foi intensa, e no fim, o Oogway venceu, e exilou o Kai para o reino dos espíritos. 500 anos, pensa nesse número, 500 anos isolado num plano espiritual, vendo o mundo mortal de longe, sem poder tocá-lo. Enquanto o molegado do Oogway crescia, enquanto o palácio de Jade era construído, enquanto os mestres de Kung Fu se tornavam lendas, o Kai estava do outro lado, acumulando ressentimento e Chi. Porque no reino dos espíritos, Kai continuava fazendo a única coisa que ele sabia fazer. Cada mestre de Kung Fu que morria e ia para aquele plano tinha seu Chi absorvido pelo Kai. 200 anos, 300 anos, 400 anos, ele foi ficando mais e mais forte, mais e mais poderoso, enquanto o ressentimento e a obsessão iam tomando conta de tudo que ele era. Quando ele finalmente encontra o Oogway no começo do filme, ele já tinha absorvido o Chi de absolutamente todos os mestres que estavam no reino dos espíritos. E aí, com as lâminas de Jade presas nas correntes que ele usa como arma, ele prende o Oogway e absorve o Chi dele também. E é com o Chi específico do Oogway que o Kai finalmente consegue o que precisava para sair do reino dos espíritos e voltar ao mundo mortal. Ele precisava daquele Chi em particular para cruzar essa barreira entre os planos. E quando ele atravessa de volta, descobre que foi completamente apagado da história, que ninguém mais se lembra dele, que o mundo inteiro conhece Oogway, celebra Oogway, venera Oogway, e o Kai simplesmente não existe mais na memória de ninguém. E isso, para alguém que passou 500 anos acumulando ressentimento, é a ponto de virada. O Kai não quer só poder. Ele quer reconhecimento. Ele quer que o mundo saiba que ele existe. Ele quer apagar o legado do Oogway e construir um novo com ele no centro. É uma tragédia de proporções épicas. Um homem, ou um touro, que um dia carregou seu melhor amigo ferido por dias porque se importava com ele, e que 500 anos depois só existe como um receptáculo de ressentimento e poder acumulado. E mesmo assim, nas condições do filme original, o Po consegue derrotá-lo, mas e se tivesse dado errado?
Pra gente imaginar o que acontece quando o Kai ganha, primeiro a gente precisa entender exatamente como a batalha final funciona. Porque a vitória do Po não foi simples, foi uma série de decisões desesperadas que poderiam ter falhado em qualquer ponto. O Kai chega da aldeia Panda com todos os mestres transformados em Jombes de Jade. Garça, Louva-a-Deus, Macaco e Víbora, 4 dos 5 furiosos, já foram transformados por ele. O mestre Shifu também. A tigresa é a única que conseguiu escapar, e ela chegou à aldeia ferida para avisar o Po que o Kai estava a caminho. Aí tem um problema enorme. O Li Shan, o pai biológico do Po, tinha mentido. Ele disse que sabia ensinar o Chi dos pandas, mas quando o Po exigiu que ele ensinasse de verdade, o Li Shan confessou. Ele não sabia. Ele trouxe o Po para a aldeia porque tinha medo de perder o filho de novo. Não porque tinha as respostas. Então o Po chegou num momento decisivo, sem saber usar o Chi. Furioso com o pai, isolado, treinando sozinho. E é o Sr. Ping, o pai ganso adotivo do Po, que faz o papel crucial de reconectar o Li Shan com o filho. O Li Shan volta pro Po, oferece a ajuda dos pandas e juntos eles improvisam uma defesa usando as habilidades naturais de cada panda da aldeia. Mas quando o Po finalmente enfrenta o Kai olho no olho, ele tenta a técnica que funcionou no primeiro filme, o Whoosh Finger Hold, aquele golpe que ele usou no Tai Lung. E aí o Kai revela a ironia da situação. O Whoosh Finger Hold só funciona em mortais, e o Kai é um guerreiro espiritual, não é mortal. A técnica não tem efeito nenhum nele. Por um segundo parece que tudo acabou, mas o Po tem uma ideia absolutamente desesperada, uma ideia que ele claramente não esperava sobreviver. Ele abraça o Kai com força e usa o Whoosh Finger Hold em si mesmo, sendo mortal, e isso o bane para o reino dos espíritos. E como ele está segurando o Kai, os dois são transportados juntos. No reino dos espíritos, o Kai começa a absorver o Chi do Po, e parece que vai funcionar. Mas lá no mundo mortal, o que Po fez inspirou o Li Shan e todos os outros pandas. Eles finalmente entendem o que precisam fazer. Eles se conectam, eles formam aquele círculo, e mandam o Chi deles para o reino dos espíritos onde o Po está. E o Po recebe aquele Chi, o Chi dado livremente, com amor, com conexão genuína. Ele canaliza tudo isso e cria uma figura de dragão gigante com aquela energia e sobrecarrega o Kai com Chi em excesso. Chi que foi dado de graça, que não pode ser simplesmente absorvido e acumulado. E isso destrói o Kai, liberta todos os mestres aprisionados e o Po encontra o Oogway num lago dourado que o declara seu sucessor. Mas veja quantos pontos de falha existem nessa cadeia de eventos. E se o Li Shan não tivesse voltado a tempo? E se o Sr. Ping não tivesse tido aquela conversa com ele? E se os pandas não conseguissem entender como enviar o Chi? E se o Po, no reino dos espíritos, não tivesse conseguido receber e canalizar aquela energia antes de ser completamente absorvido pelo Kai? Em qualquer um desses pontos, a história termina de forma completamente diferente. Vamos escolher o ponto de ruptura mais plausível. O Li Shan não volta. Pensa bem, o Li Shan mentiu pro Po. Esse é um fato do filme. E quando a mentira veio à tona, o Po ficou com frustração de verdade. Furioso, ele se afastou do pai. E o que reconectou os dois foi uma conversa que o Sr. Ping teve com o Li Shan, convencendo ele a não desistir. E se o Sr. Ping não tivesse tido aquela conversa? E se o Li Shan, envergonhado, tivesse simplesmente sumido? Ou e se os pandas, com medo do Kai se aproximando, tivessem fugido antes de enviar o Chi? Nesse caso, o Po vai pra batalha sabendo que o Whoosh Finger Hold não vai funcionar no Kai, com um plano desesperado que depende de apoio externo que pode simplesmente não chegar. Ele usa a técnica em si mesmo, chega ao reino dos espíritos junto com o Kai, e espera, e o Chi não vem. Sem o Li Shan para liderar os pandas, sem a conexão emocional que Po restabeleceu com a aldeia durante o treinamento, sem aquele círculo de energia coletiva no mundo mortal, o Po está sozinho no reino dos espíritos com o adversário mais poderoso que já existiu, e o Kai começa a absorver o Chi do guerreiro dragão, aquele Chi especial, aquele Chi profetizado, o Chi do único ser que foi escolhido pelo próprio Oogway como o guerreiro dragão. E quando o processo termina, o Po vira Jade. A primeira coisa que muda é a tigresa. Ela está na aldeia panda, ferida, esperando. E o Po não volta. Os pandas esperam. O Sr. Ping espera. O Li Shan espera, carregando o peso de que talvez a decisão que ele tomou, a mentira que ele contou, tenha custado a vida do filho. E depois de um tempo, os Jombes de Jade que ainda estão na aldeia param, ficam estáticos por um momento. E então uma voz sai de dentro deles. A voz do Kai, mais forte do que antes, mais cheia, mais satisfeita. E ele diz que o guerreiro dragão foi derrotado, que o legado do Oogway acabou. A tigresa é a única com capacidade de combate real ali naquele momento. E ela sabe, porque ela já sentiu o poder do Kai antes, que não tem como vencer sozinha.
mas também não tem como fugir para sempre. O que ela faz? Ela pega o pergaminho que ela carregou desde o Palácio de Jade, o pergaminho que conta a história do Kai e do Uguay, e ela foge com ele. Não porque está com medo de ser capturada, mas porque esse pergaminho pode ser a única informação que algum dia permita que alguém entenda como derrotar o Kai. E os pandas? Sem liderança, sem o Po, sem o Shi que tentaram, mas não conseguiram enviar, eles correm. Aquela aldeia que sobreviveu séculos escondida nas montanhas, aquela comunidade que sobreviveu ao ataque do Lord Shen, porque ficou em segredo, é tomada em minutos. O Kai chega. E agora ele tem o Chi do Guerreiro Dragão dentro dele. Aqui está algo que o filme nos mostra de forma bem clara. Cada Chi que o Kai absorve o torna mais forte de uma forma mensurável. Os mestres que ele transformação se tornam zombies mais poderosos. Suas lâminas de jade brilham com mais intensidade. E a área de influência dele, a capacidade de ele detectar e perseguir os mestres restantes, aumenta. O Chi do Guerreiro Dragão seria diferente de qualquer outro. No universo de Kung Fu Panda, o Guerreiro Dragão não é só um título. É uma designação espiritual. O Uguay não escolheu o Po por acaso, apesar de parecer acidente para quase todo mundo na época. Aquela escolha refletia algo mais profundo, uma compatibilidade, uma destinação, um alinhamento entre quem o Po era e o que o mundo precisava. E esse alinhamento se traduzia num Chi diferente. Um Chi que o Tai Lung, no primeiro filme, não podia acessar mesmo depois de tomar o pergaminho do dragão, porque o Chi do Guerreiro Dragão não é uma técnica que se aprende num papel. É algo que vive dentro de quem foi escolhido. Com esse Chi no arsenal, o Kai ficaria exponencialmente mais poderoso. E mais do que isso, ele teria provado para si mesmo que a profecia do Uguay era uma mentira, que o alguém destinado a pará-lo tinha falhado, que ele era imbatível. E essa sensação, essa certeza de que é invencível, o tornaria ao mesmo tempo mais perigoso e mais imprudente. O Palácio de Jade já está dominado. O mestre Shifu, o Garça, o Louva-a-Deus, o Macaco e a Víbora já são zombies. A aldeia Panda acaba de ser tomada. E agora o Kai, com o Chi do Guerreiro Dragão em mãos, vira a atenção para o Vale da Paz. O Vale da Paz, sem o Guerreiro Dragão, sem os mestres, sem o Palácio de Jade, não tem defesa real. Tem o Sr. Ping, pandas que sobreviveram, aldeões comuns. E tem a Tigresa, que está em algum lugar tentando descobrir o que fazer com um pergaminho e 0 aliados. O Kai chegaria ao vale não em fúria cega, mas com a frieza calculada de quem já venceu. Porque assim ele é. Quando ele chega ao Palácio de Jade no filme, ele não destrói tudo imediatamente. Ele destrói a estátua do Uguay, com intenção, com simbolismo. Ele quer apagar o legado do Uguay de forma deliberada, não aleatória. No Vale da Paz, ele faria o mesmo. Apagaria os símbolos do Uguay, quebraria as tradições, reescreveria a história. E qualquer mestre que ainda estivesse vivo em toda a China, qualquer praticante de Kung Fu que ainda resistia, se tornaria alvo imediato. Aqui está uma das consequências mais profundas desse cenário alternativo, e é algo que raramente é explorado. Kung Fu Panda não é só sobre batalhas, é sobre uma tradição, uma filosofia, uma forma de entender o mundo que foi construída ao longo de séculos e que o Uguay representava no mais alto nível. Com o Kai eliminando sistematicamente todos os mestres de Kung Fu, essa tradição simplesmente para. Não tem quem ensine mais, não tem Palácio de Jade, não tem Guerreiro Dragão para inspirar a próxima geração. E o Kai, lembre, ele passou 500 anos furioso porque foi apagado da história, porque o mundo se lembrava do Uguay e não dele. Com o mundo mortal sob seu controle, ele teria o poder de reescrever essa história, de construir um legado baseado em poder e medo, em vez de sabedoria e conexão. Imagina uma China onde a única história que se conta é a do General Kai, o guerreiro supremo que derrotou o Guerreiro Dragão, onde as crianças crescem aprendendo que o Chi é uma arma de controle, não uma energia de conexão, onde o Kung Fu deixa de ser uma arte marcial filosófica e vira um instrumento de controle nas mãos dos zombies do Kai. Impressionante, né? E falando em estar bem instalado para maratonar essas histórias épicas, se você curte assistir esses vídeos do Talvez Seja Assim na TV com qualidade boa de verdade, eu quero te falar rapidinho sobre o Fire TV Stick da Amazon, que está disponível ali embaixo em produtos relacionados ao vídeo. É o dispositivo que você pluga direto na sua televisão, conecta no seu Wi-Fi e tem acesso a tudo: YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus e muito mais. Simples, prático e funciona em qualquer TV com entrada HDMI. Clica ali em produtos relacionados ao vídeo e garante o seu. Agora voltando para a análise, num mundo onde o Po foi derrotado e o Kai domina, quem ainda pode resistir? Essa é a pergunta central. E a resposta, honestamente, é bem limitada. A Tigresa é a mais óbvia.
Ela é a única dos 5 furiosos que escapou da ação do Kai. E além de ser uma das lutadoras mais formidáveis do mundo do Kung Fu, ela carrega algo valiosíssimo, o pergaminho que conta a história do Kai e do Oogway. O documento que explica quem ele é, de onde veio e qual é a natureza do Chi que ele absorve. Mas a tigresa sozinha não consegue enfrentar o Kai diretamente. Ela já tentou, e o resultado foi ela chegando na aldeia Panda Ferida, como mensageira, não como vencedora. O que a tigresa pode fazer é fugir, esconder-se, e mais importante, procurar outros sobreviventes, tentar construir uma resistência a partir do zero. E aí chegamos ao personagem mais improvável desse cenário alternativo, o Li Shan. No filme, o Li Shan começa como um pai que reencontrou o filho. Caloroso, engraçado, claramente não é um guerreiro. Ele mentiu sobre conhecer o Chi justamente porque não é um mestre. Mas ele cresceu naquela aldeia. Ele viveu entre pandas que um dia foram os únicos a entender o Chi melhor do que qualquer mestre de Kung Fu. E com o Chi dos pandas sendo a única coisa que poderia, em teoria, sobrecarregar o Kai, o Li Shan se tornaria o guardião involuntário do conhecimento mais importante do mundo. Não porque ele sabe ensinar o Chi. Ele acabou de provar que não sabe. Mas porque ele conhece a cultura, conhece o espírito, conhece a história de uma aldeia que usou o Chi de uma forma completamente diferente de qualquer mestre de Kung Fu. Imagine o Li Shan sobrevivendo a caos da aldeia com alguns pandas que escaparam, carregando não um pergaminho, mas a memória viva de como aquele Chi funcionava. Sendo procurado pelo Kai porque o Kai sabe, instintivamente, que aquele Chi coletivo é o único que pode ameaçá-lo. Uma perseguição, um pai comum, sem habilidades de combate, tentando proteger um grupo de pandas assustados carregando o segredo que pode salvar o mundo, sem saber exatamente como usar esse segredo. Isso seria uma história completamente diferente de Kung Fu Panda, e provavelmente muito mais intensa. Aqui está um personagem que quase nunca aparece nas análises, o Sr. Ping, o pai ganso adotivo do Po. No filme, o papel do Sr. Ping parece secundário. Ele é o alívio cômico, o ganso que faz macarrão e que está com ciúme do Li Shan. Mas tem um momento crucial que muita gente esquece. É o Sr. Ping que convence o Li Shan a não desistir do Po. É ele que diz, com toda a sabedoria simples que tem, que ser pai significa que seu filho vai ficar chateado com você às vezes, mas que você não pode desistir. Sem o Sr. Ping, o Li Shan não volta. Sem o Li Shan voltando, os pandas não enviam o Chi. Sem o Chi dos pandas, o Po não vence. O Sr. Ping é literalmente o pivô da vitória do Po no filme. No nosso universo alternativo, onde o Li Shan não voltou a tempo, o Sr. Ping carregaria um peso imenso, porque ele tentou, ele falou com o Li Shan, mas por alguma razão não foi suficiente. Ou foi tarde demais, ou o medo foi maior. E agora ele está num Vale da Paz, sob o controle do Kai, um ganso que faz macarrão, que perdeu o filho adotivo, que perdeu os amigos, que perdeu tudo que conhecia, e que carrega o maior dos e se possíveis. Esse é o tipo de personagem secundário que num universo alternativo bem construído, poderia ser o coração da história, porque o Sr. Ping não tem poder sobrenatural, não tem Chi especial, não tem treinamento em Kung Fu, mas tem uma resiliência tranquila que aparece ao longo de toda a franquia. Ele é o tipo de pessoa que não desiste, e num mundo dominado pelo Kai, essa teimosia discreta poderia ser mais valiosa do que qualquer habilidade marcial. Vamos falar sobre o Mestre Shifu. De todos os personagens do universo de Kung Fu Panda, o Shifu é talvez o que carrega o maior peso emocional. Ele passou décadas se definindo pela missão, pelo Palácio de Jade, pelo dever de treinar e proteger. Ele sacrificou qualquer possibilidade de vida pessoal em nome dessa missão. E no final do terceiro filme, quando ele é levado pelo Kai, há um momento muito específico. O Shifu olha para o alto, pede ao Oogway que o perdoe, e depois diz em voz alta que o Kai nunca vai vencer, que o Po vai pará-lo. Isso não é só esperança, é fé. É o Shifu depois de uma vida inteira de dúvida e rigidez, finalmente chegando num lugar de crença genuína. E num cenário onde o Po falha, essa fé é tomada junto com tudo mais. O Shifu está guardado numa estatueta de jade, consciente, completamente ciente de tudo o que está acontecendo ao redor, mas incapaz de agir, incapaz de ensinar, de treinar, de intervir, vendo um mundo que dedicou a vida a proteger, sendo dominado pouco a pouco. Mas aqui está a pergunta fascinante. Consciências guardadas em jade resistem ao controle? O filme não responde isso diretamente, mas mostra que os Zombies são controlados pelo Kai. Eles agem como extensões da vontade dele. E se a consciência dos mestres guardados ainda existe dentro dessas estatuetas, ela está sendo contida, direcionada à obediência. O que acontece quando uma mente como a do Shifu, treinada por décadas para controlar o corpo e a mente em situações extremas, tenta resistir a esse controle? Seria possível criar falhas,
Momentos de hesitação nos zombies que poderiam ser aproveitados por resistentes? Talvez. Talvez o único campo de batalha que resta num mundo dominado pelo Kai seja interno. A luta silenciosa dentro de cada estatueta de jade, onde os espíritos dos mestres tentam, com toda a força que têm, não se renderem completamente. E aqui chegamos ao que eu acho que é o coração de todo esse cenário alternativo, a contradição fundamental do poder do Kai. O Oogway avisou. Ele disse pro Kai, antes de partir, quanto mais Chi você tomar, menos você vai ter. Parece um paradoxo. Como você pode ter menos quanto mais tem? Mas o Oogway estava falando sobre a natureza do Chi, não sobre quantidade. O Chi que o Kai acumula é Chi absorvido, Chi retirado à força, Chi sem consentimento, sem conexão, sem o vínculo que dá ao Chi seu verdadeiro poder. É como a diferença entre uma refeição que foi preparada com cuidado para você, com os ingredientes certos, com o tempo necessário, com a intenção de nutrir, e simplesmente engolir comida às pressas sem nem saborear. O resultado imediato pode parecer parecido, você ficou de estômago cheio nos dois casos, mas o efeito real é completamente diferente. O Chi genuíno, o Chi dado livremente, o Chi que os pandas enviaram pro Po no reino dos espíritos. Esse Chi é estável. Ele alimenta, conecta, fortalece de uma forma que dura. O Chi absorvido é instável. Ele dá poder imediato, mas precisa ser constantemente renovado. E quanto mais você acumula, mais difícil fica controlar aquela massa de energia caótica que não quer estar onde está. No filme, isso fica evidente na forma como o Kai é superado. Ele é sobrecarregado com o Chi dos pandas. O Chi dado livremente sobrecarrega o sistema que ele construiu para reter Chi retido. É incompatível, é demais para ele segurar. No nosso cenário alternativo, com o Chi do guerreiro dragão dentro dele, essa tensão seria ainda maior. O Chi do Po é especial, é profetizado, é diferente de qualquer outro Chi que o Kai já absorveu. E Chi profetizado não é uma energia passiva. Quanto mais o Kai crescesse em poder, mais essa tensão interna cresceria também. Como uma barragem construída para segurar um rio que nunca para de crescer. Funciona por um tempo, mas a pressão aumenta. E nenhuma barragem dura para sempre se foi construída para conter algo que não pode ser contido. Então surge a pergunta, num cenário onde o Kai vence o Po, ele seria a força dominante para sempre. Ou a própria natureza do seu poder garantiria a queda dele no longo prazo? Eu acho que a resposta está na escala de tempo. No curto prazo, digamos nos primeiros anos após a derrota do Po, o Kai seria praticamente incontestável, com o Chi do guerreiro dragão, com todos os mestres de Kung Fu transformados, com o Vale da Paz e a aldeia panda dominados, não haveria força suficiente para enfrentá-lo diretamente. No médio prazo começa a resistência, a tigresa, o Lishan, talvez outros sobreviventes que a gente nem sabe que existem. A Mei Mei, a panda da aldeia que no filme aparece como alívio cômico, mas que tem uma habilidade de dança de fitas que é genuinamente impressionante. Outros personagens espalhados pela China que não foram transformados. E no longo prazo, a barragem vai rachar, porque o Chi do Po vai ficar mais difícil de controlar com o tempo, porque os espíritos dos mestres aprisionados vão continuar resistindo, porque a natureza do Chi coletivo, o Chi dos pandas, o Chi dado livremente, não pode ser monopolizado para sempre. E mais do que qualquer coisa, porque o Oogway ainda existe de alguma forma em algum lugar. O Oogway foi levado pelo Kai, sim, seu Chi foi absorvido, mas o Oogway transcendeu o fim de uma forma que nenhum outro personagem do universo de Kung Fu Panda fez. Quando ele partiu no primeiro filme, ele se transformou em pétalas de flores. Ele virou parte do mundo de uma maneira diferente. No nosso cenário alternativo, com seu Chi guardado dentro do arsenal do Kai, o Oogway ainda existiria de alguma forma. Uma presença difusa, uma consciência distribuída pelo próprio poder do Kai, esperando o momento certo. E quando esse momento chegasse, quando a barragem rachasse, quando a tensão entre o Chi absorvido e o Chi profetizado atingisse o ponto de ruptura, o Oogway estaria lá, esperando para dizer ao Lishan, ou à tigresa, ou a qualquer um que estivesse no lugar certo na hora certa, agora. Rápido antes de continuar. Se você está curtindo essa análise, inscreve no Talvez Seja Assim e deixa o like. E aqui chegamos ao que essa análise toda revela sobre o terceiro filme de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda 3 é uma história sobre identidade. O Po passa o filme inteiro tentando descobrir quem ele é. Ele é o filho adotivo do Sr. Ping? É o guerreiro dragão? É um panda da aldeia secreta? É um professor de Kung Fu? E a resposta que o filme dá é: ele é tudo isso ao mesmo tempo. E é justamente essa multiplicidade, essa capacidade de se identificar com grupos completamente diferentes e de conectá-los que o torna o único ser capaz de derrotar o Kai. Porque o Kai não consegue conexão. Ele nunca conseguiu.
Aquele que foi um dia o mais leal dos amigos, aquele que carregou o Uguay ferido por dias sem descanso, se tornou incapaz de qualquer relação que não seja de controle. E a vitória do Po não foi sobre força, nunca foi sobre quem tinha mais Chi acumulado. Foi sobre o Li Shan aprendendo a ser pai de verdade. Foi sobre o Sr. Ping percebendo que amor não é posse. Foi sobre uma aldeia inteira de pandas que nunca lutou na vida, aprendendo que a coragem não precisa de treinamento, só de propósito. O Po, no fundo, foi o catalisador dessas transformações. Ele não venceu o Kai sozinho. Ele venceu porque conseguiu fazer com que as pessoas ao redor dele se tornassem a melhor versão delas mesmas. E num mundo onde o Po falhou, essas transformações também não aconteceram. O Li Shan não aprendeu a ser pai sem mentiras. O Sr. Ping não aprendeu a compartilhar o filho. Os pandas não aprenderam que tinham um poder coletivo que ninguém sabia que existia. E o Kai, vencedor, ainda estaria preso no mesmo ciclo de 500 anos atrás, mais poderoso do que nunca, mais sozinho do que nunca, ainda tentando provar algo que não pode ser provado através de controle, porque o que o Kai queria de verdade nunca foi o Chi, era reconhecimento, era ser visto como igual ao Uguay, e nenhuma quantidade de Chi absorvido, nenhuma China dominada, nenhuma história reescrita seria capaz de dar isso a ele, um homem que foi um dia capaz de tamanha lealdade, tamanha devoção a um amigo, que escolheu acumular poder em vez de nutrir conexão e ficou 500 anos sendo punido pela própria escolha. A vitória do Kai seria, em última análise, uma derrota diferente. Não o derrotariam de fora. Ele se apagaria por dentro, carregando o peso de um poder que nunca foi feito para ser acumulado assim, e um ressentimento com 500 anos de idade que nunca encontrou resolução real. Isso torna o Kai um dos vilões mais humanos de toda a animação. Não porque ele é bom no fundo, mas porque a raiz de tudo que ele fez é reconhecível. A distanciamento de um amigo próximo, o sentimento de injustiça, a obsessão de provar que estava certo. Quantas histórias humanas começam exatamente assim? E esse é o lado mais intenso e mais humano do universo de Kung Fu Panda. Um mundo cheio de animais falantes e Kung Fu mágico que, no fundo, está contando histórias sobre identidade, propósito, perdão, conexão e o preço impactante que pagamos quando escolhemos o poder em vez das pessoas. Se o Kai tivesse ganhado, a história não teria terminado. Nunca termina, enquanto qualquer forma de Chi existir. Mas o caminho até o fim seria longo, doloroso, cheio de caos que não precisava acontecer. O Po venceu porque foi, no momento decisivo, completamente ele mesmo. Nem o guerreiro dragão de mentira que tentou imitar o Shifu, nem o panda da aldeia que tentou aprender Chi por obrigação, mas o Po de verdade, aquele que conecta, que inspira, que faz as pessoas acreditarem que podem ser mais do que pensavam. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa de toda a franquia. O tipo de poder que realmente muda o mundo não é aquele que você rouba ou acumula, é aquele que você libera nas pessoas ao redor de você. Obrigado por ficar até o final aqui no Talvez Seja Assim. Se essa análise te fez enxergar Kung Fu Panda 3 de um jeito diferente, compartilha com alguém que ama o filme. E deixa aqui nos comentários. Você acha que o Kai poderia ter vencido de verdade? Ou o Po estava destinado a triunfar não importa o que acontecesse? Isso aqui vai gerar debate. A gente se vê no próximo vídeo.